Pessoal, eu acabei de assistir um filmezinho na Netflix, apenas 1h20 de duração, é bem curtinho, um filme de terror chamado Demônio, terror psicológico para ser mais exato. Se você não viu o filme e quiser saber se o filme é bom ou não, se você pretende assistir ou não, fica aí comigo que eu vou falar rapidinho sobre o filme sem spoilers, tá ok? Fica aí comigo, depois da vinhetinha eu vou falar tudo. Você que está aí me assistindo e me ouviu falar que o filme tem apenas 1h20 e ficou preocupado, eu tô ligado, porque quando eu fui ver o filme e vi o tempo de duração, eu também fiquei bastante curioso, porque será que tem tempo suficiente para passar todo o conteúdo do filme em apenas 1h20? Só que quando eu assisti, eu vi que o filme tem pouco conteúdo mesmo. Então eu achei que fazer o filme apenas com 1h20 foi mais honesto do que um filme com pouco conteúdo tentar parecer ser um filme mais longo, colocando conteúdos irrelevantes no enredo, na trama, em tempo de tela. Então, no fim das contas, eu achei que 1h20 foi tempo bastante sim. Qual que é a premissa? O que você espera assistindo esse filme? Na verdade, o que o filme promete, né? Primeiro, existe uma regra que é o seguinte: quando uma pessoa tira a sua própria vida, porque eu não posso usar aquela outra palavrinha, senão dá merda aqui com o algoritmo, né? Mas quando uma pessoa tira a sua própria vida, isso abre um portão para o demônio, que é o nome do filme no caso, né? Então essa é a regra que na verdade estabelece todos os acontecimentos do filme. Infelizmente isso acaba sendo um pouco expositivo, na verdade é expositivo demais, porque você já sabe qual é o mal do filme, você sabe qual é o vilão. Então isso quebra um pouquinho do mistério, quebra um pouquinho, digamos assim, da magia, né, do que seria a parte sobrenatural do filme, porque afinal de contas é um filme de terror psicológico. Mas o filme ainda deixa um mistério. Apesar de eu achar que o filme deveria ter exposto esse mal de uma forma um pouco mais gradativa, de uma forma um pouco mais escalável, né, mostrando as escalas de perigo sendo elevadas à medida que o texto e o roteiro vai se desenvolvendo, mesmo assim o filme ainda conseguiu entregar um pouquinho de mistério pra gente. E o fim dessa parte da premissa é pessoas presas dentro de um elevador sendo atormentadas pelo demônio. O texto do roteiro não é nada demais. Ele não acrescenta e nem tira nada do que a premissa estabelece logo no começo do filme. O filme se concentra mais em mostrar o que as pessoas encarariam naquela situação do que necessariamente explicar o porquê que ela está acontecendo, né? Qual é a relação de causa e consequência. Apesar deles explicarem, eles fazem isso só no final do filme. No meio do filme, em boa parte do filme, é de fato mostrando eles passando pelas situações. Isso pode até colaborar um pouco com aquele clima de mistério, mas deixa um enredo assim superficial, né? O título e a premissa promete pra você uma coisa que em basicamente 2/3 do filme é uma expectativa que ele acaba não correspondendo. Apesar das coisas serem bem bizarras e bem grotescas, né? Acaba ficando meio linear nas 2 primeiras partes do filme. Mas isso colabora pro mistério. O filme, pelo menos, ele não tenta ser alguma coisa assim profunda, sendo que ele tem muita consciência de que ele é um filme com um texto superficial. Então, pelo menos nesse aspecto, ele é bem honesto com a gente, ele não brinca com a nossa inteligência. Então, sabendo que ele é superficial, ele tenta se concentrar em trabalhar esse aspecto muito bem, que até certo ponto eles conseguiram. Eu não vou dizer que é uma coisa maravilhosa assim, tudo mais, mas sim, eles entregaram aquilo que eles estavam prometendo. Os personagens, pessoal. No começo do filme eu me irritei um pouquinho porque os personagens, assim que eles entram no elevador e as coisas começam a acontecer, eles começam a ter atitudes incivilizadas um com o outro, assim, sabe, sem motivo aparente, e isso denotou assim uma má construção dos personagens no começo do filme. E isso pode dar uma impressão de que eles são forçados, atitudes forçadas. Então, se você não entende o porquê que eles são daquela forma, parece injusto, parece simplesmente civilizado, então parece forçado. Só que à medida que o filme vai passando, o enredo conta um pouco mais sobre cada personagem e você acaba compreendendo o porquê que cada um deles age daquela forma no começo do filme. E no fim das contas você acaba compreendendo as atitudes deles, não necessariamente concordando, você compreende, você entende o porquê que eles agem daquele jeito.
O filme é muito curto, então de fato o filme não fala muito sobre os personagens, você de fato não os conhece profundamente, mas você conhece o bastante para compreender e entender o que o filme precisa, na verdade. Por isso que eu coloquei assim personagens como o suficiente, né? E no fim das contas, os personagens não têm uma construção ruim, não têm uma construção excelente, mas têm uma construção suficiente para servir a trama. As atuações dos atores também ela é suficiente. Não tem nada muito espetacular que mereça um destaque, mas ao mesmo tempo as atuações não são ruins a ponto de te tirar da história. Eu só queria que o filme tivesse um pouquinho mais de tempo de tela, né? Que um pouco mais de tempo de duração, para que eu pudesse conhecer um pouco mais desses personagens. Só que infelizmente para que isso acontecesse, o filme teria que ter mais conteúdo, né? Então é aquele negócio, cada escolha é uma perda aqui na produção desse filme, né? Então, no fim das contas, eu vou ficar com aquele gostinho de quero mais. A trilha sonora do filme também eu coloquei como suficiente. Digamos assim, ela é simples, mas ela é muito bem empregada. Aí você me pergunta, o que você quer dizer com isso? A trilha sonora ela não tem nenhuma originalidade, né? O filme ele bebe muito do gênero na qual ele pertence. Ou seja, a trilha sonora não é nada diferente de outros filmes de terror que a gente já tem assistido, mas ele é bem empregado. A trilha sonora ela é colocada nos momentos corretos, obedecendo a cena e gerando em você a emoção necessária para que, digamos assim, para aquilo que você esteja vendo seja correspondido de uma forma emocional assim correta, entendeu? Então, apesar de ser clichê, apesar de não ser original e não ser nenhuma novidade, né? Sim, ele é bem empregado, então é por causa disso que eu digo que a trilha sonora ela é suficiente. E da mesma forma, eu falo que os efeitos sonoros também são suficientes pelos mesmos motivos da trilha sonora. E a conclusão que eu chego aqui, pessoal, Demônio é um filme de terror ok. Se você quiser assistir um filme de terror em que você não saia muito impressionado, tem muito filme de terror que quando você assiste você fica 3, 4, 5 dias impressionado com ele, né? Mas Demônio não é esse tipo de filme. É um filme de terror que é divertido, lógico, vai depender muito do seu gosto, isso é mais uma experiência minha, tá? Mas é um filme que me agradou, ele me entreteu, ele me manteve dentro do enredo por conta do mistério, mesmo sendo pequenininho, eu fiquei bastante curioso e isso me levou até o final. E lembrando, pessoal, o filme, cara, ele tem um final bastante interessante, com uma reviravolta bem legal, então, cara, eu aconselho, assista o filme, você vai se divertir sim. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei, inscreva-se no meu canal, tá? E deixe o seu comentário caso você já tenha assistido ao filme e veio aqui saber simplesmente a minha opinião, tá ok? Então é isso, pessoal, o vídeo termina por aqui, um grande abraço para todos vocês e falou!